Atos, capítulo 23. E Paulo, olhando fixamente para o Supremo Conselho, disse: Homens irmãos, com toda boa consciência eu tenho andado diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele, que o espancassem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus vai te espancar, parede caiada. Estás tu aqui sentado para me julgar conforme a lei, e contra a lei mandas me espancarem? E os que estavam ali disseram: Tu insultas ao sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal do chefe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, e outra de fariseus, ele clamou no Supremo Conselho: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, pela esperança e ressurreição dos mortos eu estou sendo julgado. E ele, tendo dito isto, houve uma confusão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo ou espírito, mas os fariseus declaram ambas. E houve uma grande gritaria, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, disputavam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo falou com ele, não briguemos contra Deus. E havendo grande confusão, o comandante, temendo que Paulo não fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa, e tirá-lo do meio deles, e levá-lo à área fortificada. E à noite seguinte o Senhor, aparecendo-lhe, disse: Tem bom ânimo, Paulo. Porque assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que tu dês testemunho também em Roma. E tendo vindo o dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração, e prestaram juramento sob pena de maldição, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram este juramento. Os quais foram até os chefes dos sacerdotes e os anciãos, e disseram: Fizemos juramento sob pena de maldição, de que nada experimentaremos enquanto não matarmos a Paulo. Agora, pois, vós, com o Supremo Conselho, informai ao comandante que amanhã ele o traga perante vós, como se fosse para que investigueis mais detalhadamente, e antes que ele chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido esta cilada, veio e entrou na área fortificada, e avisou a Paulo. E Paulo, tendo chamado a si um dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque ele tem algo para lhe avisar. Então ele o tomou, levou ao comandante, e disse: O prisioneiro Paulo, tendo me chamado, rogou-me que eu te trouxesse este rapaz, que tem algo a te dizer. E o comandante, tomando-o pela mão, e indo para um lugar reservado, perguntou-lhe: O que tens para me avisar? E ele disse: Os judeus combinaram de te pedirem que amanhã tu leves a Paulo ao Supremo Conselho, como se fosse para que lhe perguntem mais detalhadamente, porém tu, não acredites neles, porque mais de 40 homens deles estão lhe preparando cilada, os quais sob pena de maldição fizeram juramento para não comerem nem beberem enquanto não o tiverem matado, e eles já estão preparados, esperando de ti a promessa. Então o comandante despediu ao rapaz, mandando-lhe: A ninguém digas que tu me revelaste estas coisas. E ele, chamando a si certos 2 dos centuriões, disse: Aprontai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros, e 200 arqueiros, a partir das 3ª da noite. E preparem animais para cavalgarem, para que, pondo neles a Paulo, levem-no a salvo ao governador Félix. E ele lhe escreveu uma carta, que continha este aspecto: Cláudio Lísias, a Félix, excelentíssimo governador, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponte de o matarem, eu vim com a tropa e o tomei, ao ser informado que ele era romano. E eu, querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao Supremo Conselho deles. O qual eu achei que acusavam de algumas questões da lei deles, mas que nenhum crime digno de morte ou de prisão havia contra ele. E tendo sido avisado de que os judeus estavam para pôr uma cilada contra este homem, logo eu o enviei a ti, mandando também aos acusadores que diante de ti digam o que tiverem contra ele. Que tu estejas bem. Tendo então os soldados tomado a Paulo, assim como lhes tinha sido ordenado, trouxeram-no durante a noite a Antipátride. E no dia seguinte, deixando irem com ele os cavaleiros, voltaram à área fortificada. Os quais, tendo chegado a Cesareia, e entregado a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. E o governador, tendo lido a carta,
Perguntou de que província ele era, e ao entender que era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando também chegarem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no palácio de Herodes.